Bom dia! Sejam bem-vindos nesta manhã. É um prazer estarmos aqui para falarmos do que Deus tem feito através de nós no Pontal do Triângulo Mineiro, lá na divisinha de Minas com Goiás, na cidade de Ituiutaba. É bom estarmos aqui, nós vamos dar o nosso relatório. Na verdade, nós começamos um bom tempo aqui em Uberlândia, servindo o Senhor, quando viemos para fazer a faculdade de Engenharia Química. Ficamos um tempo com a igreja Marciano de Ávila, com o saudoso irmão Agimiro Lobato. Depois fomos para ajudar os irmãos na construção da casa de oração da Ângelo Testa, onde nós nos casamos com a minha senhora, Vânia Maria. E eu estou tranquilo hoje, satisfeito, porque a comida vai ficar boa, porque ela está lá na cozinha. Então vai ficar legal, sem problema. E depois, então, como funcionário da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, nós fomos transferidos para Ituiutaba para ficar apenas 2 anos e retornarmos à base. E isso já faz 21 anos que nós fomos para voltar. Estamos lá, né? Assumimos o acampamento Betânia na parte de manutenção e ministério. Ficamos no acampamento, a ideia era ficar no acampamento só 2 anos, já se passaram 15, estamos lá servindo o Senhor, e é um prazer poder estar aqui mais uma vez para esse relatório. Para ganharmos tempo, vamos ao nosso relatório então com o nosso irmão, vai soltar lá e fica mais fácil assim para vocês acompanhando aquilo que nós estamos fazendo no Pontal do Triângulo, colaborando com 8 igrejas locais, além do acampamento Betânia e as reuniões domiciliares que Deus tem confiado a nós. Enquanto vai atestando ali, nós vamos falando, agradecendo. Não, é direto. Ok, tudo bem, só está faltando o som ali, mas... Eu quero dizer do prazer de ser antecessor do Alexandre Maxiel. É bom trabalhar com ele, sempre que ele se coloca a gente junto. E é bom poder trabalhar junto com esse irmão. O primeiro relatório é meu, o segundo é dele, e a gente vai juntos, né? Tivemos um tempo junto, pregando o Evangelho na região de Rio dos Bois, a gente estava junto, e é bom agora estar aqui, né? A tecnologia, às vezes, nos engana, né? E... isso dificulta, mas não tem problema não, a gente está preparado, se a coisa não funcionar na tecnologia, vai no método tradicional mesmo, né? O moço do cronômetro, desconta esse tempo para mim aí, hein? Desenvolvemos o ministério semeando e regando o que Deus tem colocado no nosso coração. Sem som. Ok, solta só. Pode soltar só as imagens, mas eu vou falando então. Sem som. Muito bem.
Não tem som? Vamos então ao nosso relatório para a gente não perder tempo. Não. A última tentativa, tá, gente? Se não sair som, a gente vai falar, né? Ok. Muito bem, nós servimos o Senhor na cidade de Itiutaba, Minas Gerais. Estamos residindo na residência missionária, na instituição Acampamento Betânia. Estamos lá há 15 anos, trabalhando, procurando servir o Senhor. Durante 8 anos, nós trabalhamos como Ministério de Evangelismo nas escolas públicas, com 1.800 alunos. E depois desse tempo, devido à questão da divulgação e das pessoas que envolviam nesse trabalho, então reduziu de 14 pessoas que faziam parte do ministério, nós ficamos com 3. Isso foi difícil de continuar nas escolas, porque cada diretora queria que cada colaborador ficasse numa sala. Isso era difícil, e então nós decidimos fazer uma mudança no ministério. Nós passamos então a auxiliar as igrejas locais da cidade e também da região. Além dos acampamentos, que é o ministério que nós desenvolvemos, acampamento de crianças, acampamentos de adolescentes, acampamentos de jovens, além dessa questão no acampamento, nós também servimos ao Senhor nas igrejas locais. Na nossa base missionária, a igreja local Bairro Brasil, onde nós fomos recomendados no ano de 2000 e servimos o Senhor naquela igreja local. A Igreja Bairro Brasil hoje conta com a quantidade de 120 membros em comunhão, servindo ao Senhor, desenvolvendo o seu trabalho no Bairro Brasil, circundado pelo bairro Eldorado, bairro Junqueira, bairro agora, outros bairros novos que têm surgido, bairro Independência e também um outro bairro novo que chega lá. Junto ao acampamento, nós temos o bairro Santa Edviges, o bairro Canaã 1 e 2, com 2.500 casas, o bairro Buritis 1 e 2, e agora o recém-formado bairro Nadim Derges, também 1 e 2. Nós temos, então, um grande campo para trabalhar nessa região. Além do bairro Brasil, onde nós trabalhamos e ajudamos, temos uma boa unidade com a liderança, nós também colaboramos na igreja local Avenida 21, a primeira igreja a ser construída em Itiutaba, com início por volta do ano de 1927, com o irmão João Burrai, que trabalhou naquela região, depois Henrique King, depois Alan Chalibu. Então, a igreja local na Avenida 21, a primeira igreja evangélica em Itiutaba, hoje com 84 anos de existência. Muitas pessoas passaram por lá, existe lá hoje uma quantidade de membros de 41 pessoas em comunhão, e desenvolve esse trabalho. Colaboramos também na igreja local em Vila Platina, com 56 anos de existência, hoje com 90 membros em comunhão. Trabalhamos ajudando e auxiliando esses irmãos uma vez por mês no Ministério da Palavra de Deus. Colaboramos também com a igreja local em Marta Helena, hoje com 35 membros em comunhão. Ajudamos lá também dentro do contexto mensal, trimestral. Trabalhamos também com a igreja local em Rua Isaías, hoje com 32 membros em comunhão. Além dessas igrejas da cidade, nós colaboramos com a igreja local na região de Santa Rita, uma igreja que tem hoje mais ou menos 58 anos de existência. E se depois você quiser saber quem passou pela Santa Rita, você pode aqui hoje à noite, hoje de manhã, ver um grande número de pessoas que passaram por lá e vieram para a cidade. Hoje há um remanescente lá de 17 membros em comunhão. Colaboramos com a igreja local na região do Quilombo, próximo a Capinópolis, uma região também que muitas pessoas passaram por lá. E hoje é uma igreja pequena, com apenas 5 membros, o remanescente que fica, mas uma igreja missionária.
Uma igreja com 5 membros colabora mensalmente com 4 missionários financeiramente todo mês. Esses irmãos têm a obra, o coração na obra. Ajudamos também na igreja local em Canápolis, a 84 quilômetros de Itiutaba. Vamos lá uma vez por mês. Hoje lá tem 15 membros, uma igreja com a existência mais ou menos de 25 a 30 anos. Estamos lá. Nessa igreja local de Canápolis, agora serve o Senhor lá, irmão Jonas e Pâmela, que estão já há um mês servindo ao Senhor nessa região. Além disso, nós colaboramos com os irmãos na reunião domiciliar que acontece todas as terças-feiras. São 10 anos de ministério que esses irmãos têm, nós estamos colaborando com eles dentro dessa questão que é feita lá. Além disso, nós estamos também inseridos para colaborar com os irmãos na recém-construída igreja local no bairro Jerônimo Mendonça, bairro Novo Tempo 1, onde nós trabalhamos por 8 anos na escola Nadim Derzi com 300 alunos evangelizando. E hoje há uma igreja local lá dentro que será reinaugurado o seu templo dentro dos próximos dias. Diante de tudo isso, nós estamos servindo o Senhor no acampamento. Fazemos parte da manutenção do acampamento física, porque nós não temos ninguém para fazer jardinagem, parte de piscina, parte de faxina. Então a gente tira o paletó e vai e põe a mão na massa e a coisa tem que funcionar. É um prazer estar aqui, eu espero que Deus possa ajudar você. Se você quiser mais informação, infelizmente, o que nós programamos, a tecnologia nos engana. E depois você pode conversar com a gente, particularmente estaremos aqui durante todo o dia e amanhã, para mais informações do ministério que nós desenvolvemos no Pontal do Triângulo Mineiro. Deus abençoe vocês e que Deus possa ajudá-los a continuar caminhando na obra do Senhor. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Muito bem. Não falaram nada dos minutos, mas quantos minutos são aqui? 15 minutinhos? Que beleza. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade e aproveitar essa oportunidade para agradecer todos os irmãos e igrejas locais aqui representados que têm orado por nós, que têm acompanhado o trabalho ali em Uberaba, das igrejas ali em Uberaba, e talvez especialmente pela minha saúde. É muito gratificante, é muito gostoso quando nós chegamos em algum lugar, num compromisso, numa igreja local, e alguém chega e diz: olha, eu estou orando por você todos os dias, pelo seu trabalho, pela sua saúde, e eu fico muito contente, não é? Então eu quero agradecer muito mesmo as igrejas e os irmãos que têm orado por nós, pelo trabalho ali em Uberaba, também cooperado conosco, não é? De tantas maneiras. Que Deus possa te abençoar muito, que Deus abençoe essas igrejas, porque, irmão, só o Senhor mesmo é que pode nos recompensar. Eu preparei também alguma coisa na tecnologia, mas o meu é só slide, só acho que vai funcionar, não é? Eu gosto muito desse versículo do Salmo 71, finalzinho do versículo 23, diz assim: os meus lábios exultarão quando eu cantar os teus louvores, assim como a minha alma que tu remiste. Quem conhece bem esse salmo, ele é um salmo um pouco melancólico, mas no final ele diz desta alegria, deste prazer de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Os meus lábios exultarão quando eu cantar os teus louvores, assim como a minha alma que tu remiste. Que Deus seja louvado mesmo por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. O próximo slide é a minha família. Essa foto foi tirada no dia da nossa recomendação, lá em Uberaba. Então ali está a minha esposa Rosane, a Bárbara e o João Pedro. Essa foto já tem alguns anos, a Bárbara já está bem maior. E a minha esposa, ela está grávida. A Rosane não veio hoje, justamente porque está quase nos últimos dias. A Laura deve nascer essa semana ou na próxima, não é? Então eu gostaria que os irmãos estivessem também lembrando disso, mas graças a Deus ela teve uma gravidez tranquila, fora o comecinho, não é? Que foi um pouco
um pouco difícil, trouxe um pouco de susto, em vista que ela já tinha perdido um bebê há uns 2 anos atrás, não é? Então, graças a Deus, a família vai bem. Só a Bárbara que está comigo, que veio hoje, mas esta é a nossa família. A nossa ocupação não é a principal, mas uma delas é o acampamento. E eu gostaria de mencionar algumas coisas aqui do acampamento Verdes Pastos. Ano que vem, 2015, o acampamento vai fazer 50 anos. E como eu costumo dizer nesses relatórios, irmãos, nós na verdade não temos feito muita coisa. Nós estamos mantendo aquilo que irmãos no passado tiveram sim trabalho para iniciar, para construir, para elaborar, para colocar em prática estas coisas, não é? Então, o acampamento Verdes Pastos é uma delas. 50 anos, ano que vem, de acampamento Verdes Pastos. Este ano nós tivemos o acampamento de crianças, em janeiro, o acampamento de jovens, em fevereiro, no Carnaval. Não tivemos o acampamento de julho, não é? Este ano nós não tivemos. Nós estamos resolvendo alguns problemas ali, de falta de água. Na verdade, a falta de água já foi praticamente resolvida. Já furamos um poço ali, né? Os irmãos têm cooperado com isso e vamos aproveitar para agradecer. Eu não vou mencionar por nomes, mas os irmãos que se empenharam nesta obra ali, em furar este poço, nós agradecemos muito, né? Veio o maquinário de Brasília, o irmão de Sacramento também cooperou muito e nós somos gratos pelo empenho, pela cooperação desses irmãos. Outra coisa que eu preciso dizer é que nós não teremos o acampamento de casais, o encontro de casais neste ano. Pode voltar uma, irmão, pode deixar lá no acampamento. Nós não teremos, justamente em vista dessas melhorias, de uma reforma que nós pretendemos realizar, não é? E lá em Uberaba, o nosso irmão Josué, Pablo e Júlio estão à frente dessas coisas aí, e eles têm organizado então tudo isso. Já furamos o poço, já adquirimos uma caixa d'água de 10 mil litros, não é? E nós temos então em vista essas reformas ali nos banheiros e também na cozinha. São esses aquilo que nós temos feito ali no acampamento. Todo o trabalho do acampamento não é feito por uma pessoa só. Há uma comissão e muitos irmãos têm se empenhado na realização desses acampamentos, na manutenção, não é? E nós somos gratos ao nosso Deus por esses irmãos. Vale a pena lembrar também a cooperação que nós recebemos esse ano, ofertas de irmãos de outras localidades. Eu também não quero mencionar aqui. O Senhor há de retribuir estas igrejas locais, esses irmãos que têm ofertado para o acampamento e assim possibilitando esta reforma que nós pretendemos. Muito bem, pode passar mais uma. Nós temos realizado ali em casa um trabalho de evangelismo. Eu trouxe só uma foto, mas ali na garagem de casa mesmo, nós temos feito já há mais de 1 ano, talvez 2 anos, um trabalho com crianças nas quartas-feiras e também um trabalho de evangelismo na segunda-feira. Toda segunda às 19h30, pregação do Evangelho. Todas as quartas às 6 horas, este trabalho com as crianças. Fora a distribuição de folhetos, não é? As visitas que o Senhor tem permitido ser realizado ali naquele lugar. Em Uberaba, 2 igrejas locais. Ali na Rua da Constituição, a primeira, com mais de 80 anos de trabalho. E também um trabalho ali na Rua Caetés com a Santo Amaro, no bairro Abadia. Este ano, normalmente eu coopero com as 2 igrejas. Este ano eu tenho cooperado um pouco menos com o bairro Abadia, talvez por causa desses trabalhos lá em casa e outras atividades, mas o nosso coração de fato está nestas 2 obras, não é? Cooperando no evangelismo, no ministério, conforme o Senhor nos permite cooperar. E também atendendo alguns convites de irmãos de outras localidades. Hoje, por exemplo, hoje à noite começa a conferência ali em Franca, e eu vou estar pregando ali com os irmãos do bairro na Palestina. Então eu peço as orações dos irmãos. Não vou poder ficar até a noite, vou embora logo depois que terminar a parte da manhã, para que eu possa chegar até Franca e estar ali com os irmãos
na conferência ali dos irmãos da igreja do bairro Palestina. Muito bem, graças a Deus nós temos tido ânimo e a cooperação dos irmãos nesse sentido para continuar o trabalho. Os irmãos sabem, eu tenho sofrido com uma enfermidade e este ano talvez um pouco mais, não é? As dores vêm aumentando, os problemas vão aumentando, mas o Senhor tem nos dado a graça suficiente para prosseguir. Eu tenho feito tratamento com injeções do medicamento que chama Humira, e o governo ele fornece essas injeções, é um medicamento de alto custo, são 2 injeções por mês, e às vezes me limita um pouco, os movimentos e as dores, não é? Estava conversando com uma irmã aqui na frente, às vezes o humor fica um pouco alterado também, mas pela graça de Deus nós temos tido o ânimo suficiente de continuar trabalhando e cooperando com os irmãos ali, não é? Então, irmãos, orem por nós, orem pelas igrejas ali em Uberaba, e mais uma vez eu gosto de repetir, de mencionar, não é? O trabalho não é feito por mas por 2 igrejas, por irmãos que se dedicam, que se empenham, que se unem, não é? E num dos relatórios que eu dei ali em São Paulo, eu mencionei isso e eu quero mencionar de novo, não é? Nós precisamos de nos unir mais, de aproximar mais, de trabalhar mais juntos uns dos outros, porque temos um mesmo pensamento, temos um mesmo sentimento, um mesmo desejo, um mesmo alvo, não é? Isso começa na igreja local e deve se expandir com a comunhão das igrejas numa cidade, e deve se expandir com a comunhão das igrejas no Triângulo, num estado, num país. Que Deus abençoe de fato o nosso trabalho, não é? Assim, conforme a sua graça, conforme a sua vontade. Eu quero terminar com um versículo de 1 Coríntios. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém. Bem, muito obrigado, irmãos, pelos relatórios, dando certo que o Senhor há de acrescentar aquilo que às vezes faltou, e se tiver alguma pergunta aos irmãos, eles estão dispostos a responder também nesses intervalos. É bom lembrar que a tecnologia, como diz o Sebastião, falha, né? Infelizmente ele foi prejudicado por esse momento, mas Deus possa estar acrescentando aquilo que é necessário. Vamos estar tentando arrumar, creio que já, ok, já, né? Do áudio. Então nós vamos cantar o hino 428. 428, Rones. Se eu tiver Jesus ao lado, por ele eu serei guiado.
Dando sequência na nossa programação, nós tínhamos agora o nosso irmão Paulo Naeme, né? Ele ia dar uma mensagem para os jovens, mas ele não passou bem, ele teve que ser medicado, ele não está conosco nesse momento. Eu creio que no período da tarde ele vai estar com a gente. E nós trocamos, para não termos uma perca nessa parte da manhã, o nosso irmão Sanu aceitou esse momento de trocar e ele vai estar trazendo a mensagem. Mas antes dele, nós vamos estar orando ao nosso Deus. Nosso irmão Enoque vai estar levando os nossos pensamentos em oração, ele vai vir à frente. Vamos orar ao nosso Senhor. Vamos colocarmos em pé, vamos orar nesse momento ao nosso Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e bem-amado Pai, nós louvamos. Só um momento. Não tem problema, nós subimos. Vamos orar. Nosso Deus bendito e amado Pai, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor por este encontro aqui. Damos graças por cada irmão e irmã, por cada presente que o Senhor tem trazido esta manhã até aqui. Nós temos orado para que o Senhor pudesse nos conduzir, nos trazer guardados e amparados com a Tua mão de poder, e isso tem acontecido. Nós continuamos orando por aqueles que ainda estão vindo, que o Senhor possa trazê-los também guardados, amparados com a Tua mão de poder. Nós nos lembramos do nosso irmão Paulo Naeme, queremos a Tua bênção, a Tua graça sobre ele, para que realmente esteja ele bem melhor e à tarde possa estar aqui. E agora sobre o nosso amado irmão Sanu, queremos a bênção do Senhor, que ele tenha toda a liberdade, toda a facilidade para entregar aos nossos corações aquilo que o Senhor já colocou no dele. Nós oramos agradecidos no precioso e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. O som, quem estiver à frente, ver orar, né, ou usar a palavra, nós temos 2 PAs aqui, às vezes da microfonia. Então seria bom um pouquinho de sacrifício subir aqui para aqueles que vão orar, né? Vamos estar orando aqui no microfone central. Outra coisa, perderam óculos e vai ter prejuízo, porque pisaram nele e quebraram, está sem a lente. E se a pessoa conserta óculos, eis a oportunidade para ajudar o irmão ou a irmã quem perdeu o óculos. Alguém pisou nesse óculos e está quebrado. Depois pode procurar aqui na frente, né? Muito bem. Só lembrando que nós temos locais para água, depois vamos ter um intervalo. Ele está lá de fora, os bebedouros. E vamos ter realmente um momento de intervalo depois da mensagem. E depois nós vamos passar para a segunda parte. Nós vamos a nossa programação até meio-dia, né? Vamos encerrar ao meio-dia e depois teremos o almoço e depois daremos sequência na parte da tarde. Então nós temos uma programação bem extensa e agora nós vamos ter um momento também de uma mensagem trazida pelo nosso irmão Sanu. Ele vai trazer a palavra do Senhor. Vamos ouvir. Bom dia, amados irmãos. É um grande privilégio, de fato um grande privilégio, né, que Deus concede a mim, minha família, a igreja em Santo Tomé. Eu sou Kisangela, Numbamurima, nasci em Santo Tomé, sou filho na fé do irmão Hamilton Cardoso e Bernardo. Vim para o Brasil com um objetivo, né, de preparar e voltar para Santo Tomé. Então nós viemos para fazer o curso teológico e linguístico, eu e a minha esposa, e Deus permitiu também que nós viéssemos aqui junto com toda a nossa família. Minha esposa está aqui, ela chama Somilsa, e nessa manhã nós gostaríamos
falar um pouco daquilo que Deus tem colocado em nosso coração e os propósitos que Ele coloca em nós para nós levarmos, para junto trabalharmos com as igrejas ali em Santo Tomé. Eu vou apresentar 2 vídeos, cada vídeo tem 5 minutos. Um vídeo ele vai fazer o resumo de Santo Tomé e Príncipe, né? Vai falar um que é consultor da cultura, vai falar o ministro, que é o governo atual, o primeiro-ministro do nosso país, e vai falar também um cientista português, que vai dar um panorama sobre Santo Tomé. E depois, um segundo vídeo, nós vamos apresentar algumas realidades, algo que tem acontecido no nosso país. Ano passado, isso causou impacto, na verdade, mundial, e por isso tem aquele vídeo que foi feito uma reportagem pela RTP, que é uma emissora portuguesa, que foi lá para entender o que tem acontecido em Santo Tomé. E depois disso, sim, nós vamos apresentar mais 10 minutos para falar dos desafios que Deus tem para nós. Então preste atenção. Um país que mal se vê no mapa. Santo Tomé e Príncipe se destaca do continente africano por ser um país pacífico, sem guerras. Este é um porta-aviões flutuante, mas que não tem armas. E as armas mais interessantes que tem é o sorriso dos meninos, as flores bonitas que tem, as praias maravilhosas, esta arquitetura colonial fascinante, bonita, as centenas de cores de um verde e essa vontade bonita de continuar a roçar a língua de Camões com os outros crioulos todos e de pensar sempre que, pelo facto de estar no meio do mundo, ela está com o mundo todo. É um país, como todos os países pequenos e insulares, que sofre muito do isolamento, mas que, por outro lado, sendo pequeno também, tem algumas potencialidades devido à pequenez. Em 1914, São Tomé e Príncipe foi o maior exportador de cacau do mundo. Essa agricultura permaneceu por aqui por quase 60 anos. E durante essa época, muitos portugueses vieram para cá e construíram grandes fazendas e fizeram fortunas do plantio de cacau e também do café em regime semi-escravo. Ainda hoje, essa história marca o arquipélago. Por todo o país, é possível ver a herança dessa época, chamada pelo povo daqui do Tempo das Roças, ou Tempo dos Brancos. Com o desmoronar do Império das Roças, houve um vazio do poder administrativo, mas o vazio também da presença em relação à educação. O São Tomé independente não conseguiu de manter esta economia da plantação e também não conseguiu de fazer isso com ajudas externas. O país é independente de Portugal desde 1975 e hoje ainda depende de cooperação estrangeira. França, Brasil, China, Taiwan são alguns dos que contribuem para o crescimento de São Tomé e Príncipe. A economia está no comércio e é a menor de toda a África. Mas diferente de outras nações africanas, aqui há pobreza, mas não miséria e nem fome. Alimento não falta nem na floresta, nem nas ruas da cidade. Porque aqui, fruta, pão é abundante. E até, inclusive, essa história de jaca, por exemplo. Jaca, quem toma jaca, come jaca, por exemplo, é sobremesa. Mas de vez em quando aqui tomamos isso como um alimento. Por exemplo, a gente pode ir para um sítio, ver a jaca, como se chega a casa e já não come mais. Porque se alimenta, né? A alimentação que falta por aqui é a elétrica. A energia é bem escassa. As ruas não têm semáforos. Em alguns meses por ano, falta luz várias vezes por dia. A energia vem, vai. De vez em quando, de manhã até a noite. Não sabemos o que é que passa com o problema de energia. Nós pagamos energia, a gente paga em maio, um preço muito elevado, coisa, mas as coisas não podem ser assim. As coisas não podem ser assim. Depois, quando a fatura vem, não há energia, mas a pessoa paga aquilo que a pessoa não gastou. É injusto. Trabalho tem mesmo, a gente trabalha, só preguiçoso trabalha mesmo, mas, financeira. Muito pouco. Muito pouco. E nós temos bastante dificuldade em adquirir os produtos. E o salário que nós recebemos, isso só no meado do mês, isso já vai abaixo. O que faz com que realmente nós vivemos uma situação um pouco complicada. Situação que faz com que boa parte da população tenha saudade do tempo das roças. A vendedora Augusta, de 80 anos, é uma delas.
Ela veio de Cabo Verde em 1957 para trabalhar em uma das fazendas de cacau em Aguizé, cidade a 50 minutos da capital. Tempo de branco a gente trabalhava, tinha dinheiro, era pouco, mas tudo coisa era barato. Agora, tem dinheiro muito, mas não tem dinheiro para comprar. Coisa só caro. A dona de casa Somélia vive hoje em Aguizé, numa das antigas senzalas que hoje se transformaram em moradia. Não há trabalho. Gente tinha trabalho tempo de empresa, desde que tomaram roça, ficou empresa privada, não tem trabalho. A água que a gente está bebendo, água suja, com bicho ainda andar na água. Mas mesmo com a escassez de água potável, de luz e de trabalho, há quem acredite no futuro do país. Havendo um estímulo realmente na agricultura, eu acredito que esse país poderá atingir seu patamar. Se eu acredito no futuro, se eu acredito que daqui a 5, 10 anos Santo Tomé e Príncipe estará melhor, eu acredito que sim. Mas esse é um trabalho lento, duro, árduo e depende de todos. Mas é preciso ensinar as pessoas a terem consciência de que o futuro depende delas próprias, não é? O caminho faz-se caminhando. Somos países muito novos, muito jovens também. Um país muito novo, muito jovem. Penso que temos condições para poder continuar a ter esperança neste país. Espero que os irmãos puderam ter uma visão mais clara, né, sobre Santo Tomé. E agora nós vamos apresentar um vídeo, espero que realmente ele funcione. Ele vai mostrar um acontecimento, algo que acontece bastante lá no nosso país, tem acontecido bastante, e tem causado um impacto mundial. E ali foi um grupo de repórter da RTP e realmente investigar isso, né? Ano passado, 3 escolas fecharam no nosso país por causa desse problema, né? No nosso país, diferente de Brasil, a violência é feito camuflado por meio de feitiçaria. E tem muitas crianças que são filhos de curandeiro ou de netos, e com isso, então, o que acontece? Os pais não cumprem os pactos que fazem com os demônios, né? E ali, então, os filhos sofrem grande consequência, e muitas crianças são possessas na escola, e por causa disso, o governo fechou algumas escolas, e ali... Não, esse aqui não, esse aqui não pode... Esse aqui não. Não, esse não. É o outro. É em cima. Não abre. Então, a população revoltou e foi até o palácio tentando apedrejar o governo para ver se o governo resolvia esse problema. Mas o governo disse que ele não tinha como resolver, né? Porque foram vários especialistas, tanta gente lá para tentar resolver, o governo não conseguiu resolver. E por último, então, foram lá chamar os bispos da Igreja Católica para rezar missa, que é para ver se acalmava isso. Possivelmente não vai rolar esse vídeo. Irmão Sebastião ajudou numa parte, pelo menos funcionou o som. Sim, mas se não der para passar, a gente vai para o relatório.
Acho que não vai abrir não, irmão. Uhum. Abre o relatório, irmão. Clica. Não, lá não. Fecha aí, bate só para aí passar o... Abre. Não, é relatório. Bate só, bate. Irmãos, a igreja em Santo Tomé teve início com o missionário Hamilton, o saudoso irmão que hoje está com o Senhor. E quando ele estava em Santo Tomé, ele fez um excelente trabalho. Ele conseguiu, em 12 estados, num período curto, de bem curto tempo, deixar 4 igrejas, sendo que uma igreja ele deixou estabelecida. Ele deixou 4 igrejas a funcionar, mas uma igreja ele deixou com sua liderança, e ele então veio para o Brasil. E quando ele veio para o Brasil, então ele nos deixou ali em Santo Tomé. Então, em Santo Tomé, nosso trabalho, Santo Tomé é um país formado por 2 ilhas, como os irmãos já viram, e nós temos 7 estados, que nós chamamos de distritos. E então, nesses 7 estados, as nossas igrejas, elas estão no estado de Cantagalo e de Água Grande. E então, nesses estados, nós temos hoje, irmão, pode clicar aí para a gente. Nós temos, essas igrejas, elas estão formadas exatamente conforme os irmãos estão a ver aqui. Nós temos a igreja de Ribeira Afonso, onde está o irmão Ivanor, igreja de Nova Canaã, minha igreja local. Nós temos a igreja de Santana, que é a igreja que nós estabelecemos. Temos a igreja de Pinheira, que é onde está o irmão Eliude. Temos a igreja de Água Roxa, que está no centro do país. Tem uma igreja em Água Porca, tem uma igreja em Orquidarei, e então ali nós temos, irmão pode clicar para a gente depois deixar congelado? Então nossas igrejas eles estão nesses 12 estados, e todos os outros estados, se o irmão continuar a clicar, ele vai ficar muito bonito aí para a gente. Então, obrigado. Os estados que estão pretos, está a dizer que exatamente ali não tem presença missionária. Então, as igrejas nossa hoje, ela cresceu bastante. O irmão Hamilton deixou 4 igrejas, como falei aos irmãos. A primeira igreja a ser estabelecida foi minha igreja local. Em 2004, o irmão Hamilton nos reconheceu o presbitério da igreja, e ele veio para o Brasil, e ele voltou nos visitando, e depois ele, então, partiu para o Senhor. E então, nesse período, nós ficamos junto com outras igrejas, trabalhando para que outras lideranças assumissem as suas igrejas locais, e nós conseguimos então deixar a igreja de Água Roxa, a igreja de Pinheira e a igreja de Orquidarei. São igrejas que hoje têm sua própria liderança que funciona, mas nós temos essas outras 4 igrejas, Santana, Água Porca. Essas igrejas não têm ainda uma liderança. É uma igreja onde tem irmãos, tem seus membros, como os irmãos aqui no Brasil dizem, né? São congregações. E hoje, telefonei para Eliude, antes de vir para aqui, porque ele está no Brasil, nós conversamos para saber realmente como está a situação em Santo Tomé e Sanu. Hoje nós temos 12 congregações. Além das igrejas, nós temos mais 12 trabalhos que começam. E agora, o grande problema da igreja nossa em Santo Tomé é o quê? A única igreja que tem templo é minha igreja local, onde o irmão Hamilton estava. Quando ele saiu, então ele construiu um templo, ele veio para o Brasil. E com a saída dele, nós conseguimos comprar mais 2 terrenos, mas ainda nós não temos construção aonde a igreja reúne. Então, outras congregações que existem, elas existem como? Nós estamos reunindo no terreno de alguém, ou alugado, ou na casa do irmão. E Eliude, ele disse para mim, a grande preocupação hoje dos irmãos em Santo Tomé, nossa preocupação não é em ir, mas é com a estrutura do trabalho local. Os irmãos estão a sentir inibidos, estão a sentir receosos, por quê? Porque lá no GEG, para você ter ideia, onde eu comecei um trabalho, 2 vezes nós trocamos de lugar, porque nós reuníamos no quintal do irmão que era solteiro,
e ele casou e então tornou algo um pouco complicado começar o trabalho lá, porque ia pessoas descrentes, porque nosso objetivo era evangelizar, era a casa de alguém, então a gente viu que não estava certo, fomos para outro lugar e agora estamos no outro lugar. Então o que acontece? Isso, pessoas acham que é brincadeira, né? Pessoas que não entendem o evangelho falam, um dia a igreja reúne aqui, outro dia reúne lá, outro dia a igreja reúne lá. Então ele disse, Sanu, olha, nós temos reunido como membros, como obreiro, pensando, nós temos que orar para realmente a gente reestruturar o trabalho, porque senão a gente vai cair em descredibilidade, senão daqui a pouco não adianta nós pensarmos em avançar, alcançar outros estados que ainda precisam de presença missionária, se realmente nós estamos com 8 igrejas aqui e temos outras congregações, e ali o que acontece? Nós não temos nenhum templo, só temos uma casa de oração construída e temos outros terraços onde reúne. Então, pelo menos, nós devíamos ter terreno, já que a igreja está ali naquela comunidade, tem um terreno, pelo menos para ter sua barraca, para a gente saber, não, aqui é nosso e daqui a gente não vai sair mais. Isso seria muito bom, né? Nós não estamos a pensar em construir templos grandes, mas pelo menos fazer uma barraca em cada lugar que tem igreja local, porque senão nós vamos sair para outra comunidade, começar um novo trabalho e o que é que vai acontecer? Nós não temos como. E nós ficamos contentes agora, porque os irmãos em Angola, eles foram visitar Santo Tomé e eles viram essa realidade lá em Santo Tomé, e os irmãos angolanos decidiram ajudar a igreja em Santo Tomé a construir mais um templo. A igreja em Angola assumiu o compromisso de construir o templo da igreja de Ribeira Afonso. Então eles foram lá e disseram, irmãos, nós lá em Angola, nós podemos sim ajudar vocês com a construção de um templo. O trabalho está a crescer, se a igreja precisa de ter um lugar para reunir, então nós vamos assumir, fazer uma casa de oração para os irmãos aqui em Santo Tomé. Nós ficamos contentes, né? Ou seja, nós temos um templo e agora vamos construir mais outro. Então, nossa demanda hoje como igreja local, e que realmente me causou uma preocupação grande ao ouvir isso do irmão Eliud, é que na verdade é uma coisa boa, a igreja crescer, que é o nosso objetivo, mas ao mesmo tempo os irmãos estão a sentir inibidos, preocupados com essa situação, porque não dá para continuar assim. Então, eu tenho o desafio junto, o irmão pode passar para nós agora, nosso grande desafio, pode clicar tudo uma vez, irmão? Obrigado. O grande desafio nesse tempo aqui no Brasil, especialmente estando em Shekinah, ali no Instituto Missiológico, onde a gente mexe bastante com questão de antropologia cultural e tantas coisas assim, e você começa a olhar, você fala, realmente há muita coisa para a gente fazer, né? Então, nosso desejo em voltar para Santo Tomé hoje, já conversei com Eliúria até no telefone, Ivanô também telefonou, outro dia tivemos a conversar. Disse, irmão, eu desejo em voltar para Santo Tomé é que nós conseguimos mapear nosso país, ver realmente as necessidades missionárias ali dentro do país, e nosso desejo é que dentro de um espaço de 3 anos, nós preparamos pessoa para quê? Para que através da presença de discípulo encarnado de Cristo, mesmo com essa situação de falta de estrutura e tudo, mas nosso grande desafio hoje é pensar que daqui a 3 anos nós podemos ter, nesses 5 estados onde nós não temos presença missionária, nosso desejo é que nós preparamos 10 obreiros para enviar 2 em 2 para ocupar esses 5 estados onde ainda nós não temos trabalho. E nosso desafio é que esses irmãos ali, estabelecendo uma nova igreja, eles vão dar à igreja a visão para alcançar as redondezas. Então, nosso desafio, dentro de 3 anos, ou mais, se Deus permitir, porque nós agora estamos a pensar, em vez de trazer obreiro para estudar no Brasil, mas sim, o objetivo de Hamilton era que, com a igreja estabelecida, os irmãos de Brasil iam e continuassem a dar estrutura para as igrejas Santo Tomé doutrinária, ensino, né, ensinar teologia, fundamentar na doutrina bíblica. Ou se isso não acontecesse, que a igreja brasileira então trouxesse os obreiros que ele indicava aqui no Brasil para prepararem para voltar e então dar essa base teológica lá para as igrejas em Santo Tomé, porque ele sempre dizia que ele vê em Santo Tomé um celeiro missionário, que ali vai sair obreiros para outros países do continente africano. Eu quero dizer para os irmãos que isso é pura verdade. Nós vemos isso, nós sonhamos com isso. Os irmãos precisam visitar Santo Tomé.
Irmãos precisam visitar Santo Tomé. Então, as igrejas, graças a Deus, têm crescido. Então, nosso desafio hoje, voltar para Santo Tomé, é trabalharmos com essa perspectiva. Qual é o nosso plano? É plantar igrejas autóctonas que realmente possam andar dentro dos seus moldes culturais. Nosso objetivo, se os irmãos vão para Santo Tomé, os irmãos não vão estranhar muito, porque a igreja Santo Tomé, essa igreja brasileira, apesar de estar geograficamente separado do outro, mas a liturgia é a mesma coisa, com algumas diferenças. E nosso desejo é exatamente que as nossas igrejas, elas sejam estabelecidas dentro dos seus moldes culturais, né? Porque a antropologia, ela nos ensina que nenhuma cultura é perfeita. Toda cultura tem algo bom, tem algo errado. E o missionário, ele tem que exatamente saber como colocar o evangelho para não suprimir a realidade cultural e não trazer um sincretismo religioso, em vez de trazer uma igreja realmente saudável dentro da Escritura. Então, nosso alvo é que as igrejas em Santo Tomé, a serem estabelecidas, realmente elas sejam autogovernantes, autossustentadoras e autopropagadoras. Ou seja, a igreja que tem a sua liderança nativa, que vive os seus cultos dentro dos moldes culturais, a igreja Santo Tomé, unir as igrejas em Santo Tomé para que elas se fortaleçam e desenvolvem na prática a responsabilidade de realmente assumir financeiramente os trabalhos locais, e também a igreja autopropagadora no sentido de que nós enviamos obreiros para outros países africanos não alcançados e qualquer país do mundo, porque na verdade nós reconhecemos que nós fomos agraciados pela presença de um obreiro missionário, nós fomos agraciados com vida de pessoas que não são da nossa cultura, que realmente não nos conhecia, mas que foi lá, morreu por nossa causa, viveu o que nós precisávamos para que conhecêssemos o Evangelho. E Hamilton fez isso, e hoje nós realmente temos desejo de multiplicar e fazer isso. O nosso lema da igreja em Santo Tomé é: preparando obreiro, multiplicando igreja e semeando obreiro. Ou seja, se nós preparamos obreiro, nós vamos multiplicar igrejas, porque a igreja, obrigado irmão, a igreja surge de resultado de obreiros preparados, e a igreja preparada dentro da estrutura, ela vai produzir novos obreiros. Eu gostaria de deixar um outro motivo aqui para os irmãos, necessidade em Santo Tomé, outra necessidade. Esse aqui foi um artigo que eu recebi da Além, no ano passado, só para os irmãos terem ideia, quando nós viemos para o Brasil, nós viemos com o desafio de estudar para voltar e trabalhar na tradução da Bíblia para o nosso país. E no ano passado foram para Santo Tomé o consultor linguístico da CIL e da Além. E eles estiveram lá e eles ficaram lá um tempo vendo se realmente havia necessidade de traduzir a Bíblia para a língua foro, para os dialetos lá em Santo Tomé. Eles chegaram à conclusão que há necessidade de tradução de Bíblia. E quando eu tomei conhecimento, entrei em contato com Além, eu falei, olha, eu louvo a Deus porque 4 anos atrás eu senti essa necessidade, porque nós fomos para Angulares, que é um estado nosso que ainda não tem trabalho missionário, não tem igrejas lá, é considerado o mais pobre do país e tem muita necessidade. Além do país ser pobre, aquilo é pior ainda. E é mais populoso também no nosso país. E ali, só que lá as pessoas falam angolar, falam esse dialeto. E ali eu falei para eles, e eu queria tanto começar um trabalho lá, mas eu sei falar foro fluentemente, sei falar crioulo fluentemente, mas o angular eu não arrasto. Falo algumas coisas, eu entendo, mas comunicar fica difícil. Ali o que acontece? E Deus colocou no coração vir para o Brasil estudar, e eu fiz o curso teológico, e agora estou aí para seminário linguístico ali em Goiás, missiológico ali de Nova Estivo, que é para fazer o curso linguístico para traduzir a Bíblia para o meu povo. Eles me disseram, olha, Deus realmente é bom. Nós fomos lá fazer visita, nós percebemos que há necessidade de pessoal, então nós percebemos que há necessidade de pessoas para ficar lá alguns tempos, porque ele precisa aprender a cultura, ele precisa aprender a língua, e então eles ofereceram para nós, naquela altura, no ano passado, a bolsa para a gente fazer o curso linguístico lá em Além próprio. Só que nós não podemos fazer porque nós temos 3 filhos e nós tínhamos que custear a escola, babá para cuidar dos nossos filhos e tudo. E quando a gente foi fazer em Brasília, e toda a nossa despesa lá ia dar quase R$3.000.
cuidar da escola dos nossos filhos, babá para cuidar da amiga separado, carro para levar aqui o São Timóteo para a escola para trazer, mensalidade da escola e outras coisas, eles só iam pagar nossa mensalidade, né? E Deus abriu porta, nós fomos para Shequina, aqui em Goiás, e Deus levantou pessoa que custeou o nosso estudo lá em Goiás, e eles nos disseram, não, nós recomendamos a escola Novas Tribos, trabalhamos com Novas Tribos, então assim que você terminar o curso, entre em contato conosco, porque nós vamos sim apoiar nesse projeto. Então, nosso desafio em voltar para Santo Tomé também, hoje, é trabalhar na tradução da Bíblia para o nosso dialeto. É um desafio grande, mas nós cremos que é possível, e quando a gente estuda a linguística, e você vê que realmente nós precisamos apenas de ferramenta para colocar na prática essas coisas. Então nós sonhamos com isso, eu sonho com isso, e eu estou ansioso para voltar para Santo Tomé para começar a trabalhar nesse aspecto, e peço a oração dos irmãos. A igreja em Santo Tomé está ansioso para que a gente volte. O outro nosso desafio também, irmão, clica aqui para a gente, é esse aqui, né? Pode clicar outra vez, irmão? É fazer dublagem de filme de Jesus. Quando eu entendi o Evangelho pela primeira vez, foi em final de 1999, quando o irmão Hamilton estava a passar o filme de Jesus lá na rua onde eu moro, em Aguaizé. E eu seguia uma seita chamada a Fé Bahá'í, e eles não acreditam em Jesus, porque eles são islâmicos. E quando eu assisti o filme de Jesus, eu nunca esqueço de João 3,17, que diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por seu intermédio. Foi por meio desse versículo que eu fui procurar Milton, porque quando terminou o filme, ele disse assim, se alguém não entendeu e quer continuar o estudo, alguma dúvida, para procurá-lo, né? Dia seguinte eu fui com esse versículo, eu disse, falou esse versículo aqui, e eu não entendi esse versículo. E foi a partir dali que nós começamos a estudar a Bíblia junto, e eu me converti. E eu acredito que se hoje nós conseguimos trabalhar na dublagem desse filme, é o filme de Jesus no Evangelho, comentado pelo Evangelho de Lucas, baseado no Evangelho de Lucas. No nosso dialeto, o impacto será maior. Ainda hoje, no nosso país, você tendo um projetor, você tendo filmes evangélicos, você realmente vai ter porta aberta para pregar o Evangelho e para fazer coisas assim. Então, nosso desejo e nosso desafio, então, em voltar para Santo Tomé, é trabalhar para que as igrejas em Santo Tomé, juntos, se fortaleçam e estabeleçam várias igrejas dentro do nosso país. Nosso desejo é que nosso país seja alcançado. Não que todos se convertam a Cristo, porque quando Jeremias foi chamado para ser profeta, Deus disse a ele que o objetivo dele é que a nação de Israel pudesse ter ciência de que Deus colocou no meio deles um profeta. Então nós entendemos como igreja que o nosso papel não é converter ninguém. Nosso papel como missionário é ser testemunhas vivas de Cristo. Então nosso desejo é que irmãos em Santo Tomé estejam presentes em todos os lugares do nosso país, realmente como testemunha do nosso Senhor. Temos consciência que nosso trabalho como igreja local, no nosso país pequeno que nós conseguimos sim alcançar. E a partir dali pensarmos em alcançar outros países do continente africano. Então esse é um primeiro desafio. Outro desafio é trabalhar na tradução da Bíblia e dublagem de filme de Jesus, né? Eu e minha esposa, a gente já tem assistido esse filme e já temos começado a anotar o número dos personagens, fala de cada um e começar a escrever alguma coisa no nosso dialeto, porque quando chegar em Santo Tomé, o que é que nós queremos fazer? 20 personagens que realmente são principais ali no filme, vamos separar 40 irmãos e vamos ouvir cada um falar no dialeto aquilo que realmente aquela pessoa, que Jesus fala no filme, o que Pedro fala, e nós vamos ouvir e vamos mandá-los falar em quê? No dialeto. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o texto no dialeto, manda eles ler, porque eles falam fluentemente o fogo, e ali então nós vamos gravar esse áudio e vamos então adicionar no filme de Jesus, e nós vamos usar como uma ferramenta para evangelizar dentro do nosso país. Então, irmãos, nós agradecemos a Deus pela vida da igreja brasileira, nós agradecemos a Deus imensamente. A igreja em Santo Tomé hoje, nós louvamos a Deus porque
ela tem ganhado uma boa estrutura doutrinária, a igreja tem crescido bastante, e louvamos a Deus porque há uma fome, há uma sede também da parte dos irmãos, e nós queremos aproveitar esse momento. E nós temos um medo, porque hoje aquele ministro que falou, sabe quem ele é? Ele é muçulmano. O primeiro ministro do nosso país hoje é muçulmano. Então, os irmãos, obrigado por ter nos abençoado, obrigado por ter cooperado conosco, obrigado pelo privilégio também. Eu passo a palavra ao irmão dirigente. Muito obrigado, irmãos.